Amém. Senhor, obrigado porque temos a oportunidade de estar aqui esta manhã, Senhor, para louvar o Teu nome, para ouvir a Tua palavra, para ouvir a mensagem do Evangelho apresentada por diferentes formas, Senhor. Te agradecemos, Senhor, também pela oportunidade que temos de semear sementes no Teu reino, Senhor. Eu oro para que possas abençoar todos aqueles que contribuíram, Senhor, e possas abençoar a gestão destes dinheiros, Senhor, para a bênção do Teu nome, para a honra do Teu nome e para progresso do Teu reino, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém. Podem sentar. Espero que todos se sintam bem. Pessoas que estejam aqui pela primeira vez, eventualmente, se sintam bem-vindos. Quero saudar o pastor Portugal, com a esposa, que está aí também. E eu vou pregar muito pouco tempo, porque a seguir temos a peça de teatro, mas é uma espécie de uma introdução àquilo que vamos ouvir. Sabem que nós estamos a viver em tempos em que os pobres, os socialmente irrelevantes, as pessoas que parece que não contam, as pessoas que não estão na moda, as pessoas que não estão nas redes sociais, as pessoas que não são influenciadores, as pessoas que não são famosas, são consideradas pessoas de segunda categoria. Especialmente aqueles que estão mais vulneráveis. São tratados, muitas vezes, pela generalidade das pessoas e muitas vezes pelos serviços públicos dos próprios Estados como descartáveis. Pois bem, esta manhã eu quero refletir rapidamente sobre o Deus dos vulneráveis. O nosso Deus é o Deus dos vulneráveis. Como nós costumamos aproveitar o domingo de manhã para fazer alguma ginástica de manutenção, vou pedir para ficar em pé novamente. E vai aparecer ali um texto, julgo eu que vai aparecer, bíblico, em Mateus capítulo 25, que eu gostaria de ler convosco. Aí está. Então vou propor que façamos uma leitura responsiva. Eu leio o primeiro versículo, vocês leem o segundo e depois assim sucessivamente. Vamos a isso. Versículo 34 diz assim: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então... E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então... Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sentes-te. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes dirá, dizendo: Em verdade vos digo, quanto a um destes pequeninos o não fizeste, não o fizeste a mim. Amém. Saúde a pessoa que está ao seu lado e diga: vamos estar com atenção agora a ouvir a palavra de Deus. Podemos sentar. Podemos sentar então.
Ao longo do texto nós encontramos ali dois conceitos, o conceito de direita e o conceito de esquerda. E antes de mais eu queria esclarecer que nós não devemos confundir o conceito de esquerda e direita no reino de Deus com o conceito de esquerda e direita na política. São coisas diferentes e se alguém os quer confundir, ou é burro ou é mal intencionado. Ora bem, na política o conceito de esquerda e direita surgiu na Revolução Francesa, na Assembleia Constituinte, que se seguiu, e aqueles que eram apoiantes do rei e de uma política mais tradicional sentaram-se à direita, calharam sentar-se à direita, e os outros que pugnavam por uma maior igualdade social, justiça social, sentavam-se à esquerda, e daí veio o conceito de direita e esquerda na política, que hoje faz cada vez menos sentido, porque há partidos de direita que defendem políticas de esquerda e há partidos de esquerda que defendem políticas da direita, de modo que a esquerda e a direita na política já não são o que eram. Mas no reino de Deus não tem nada a ver com isso. Como nós lemos no texto, as que estão à direita são chamadas as ovelhas, nesta parábola, são aqueles que praticam o bem e que herdam o reino. E os bodes são os que estão do outro lado, são os que negligenciaram o sofrimento do próximo e falharam em demonstrar amor prático aos vulneráveis, pelos vulneráveis. Afinal, cuidar dos pequenos, os marginalizados, os necessitados, os vulneráveis, é o mesmo que servir o próprio Cristo. Esta é a grande lição do texto que nós acabamos de ler. E por isso, nesta parábola do juízo final, Jesus vai dizer a uns: vinde, benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, àqueles que se preocuparam com os outros, com os vulneráveis, e aos outros que não se preocuparam, dirá: apartai-vos de mim, malditos. Então o que é que conta aqui? O que é importante aqui? O que é que faz a diferença? É sermos o braço de Deus para com os vulneráveis. Isto é, para aqueles que têm fome e sede, isto é, que precisam de alimento, os estrangeiros, que precisam de acolhimento, os nus, que precisam de ultrapassar as suas fraquezas, os doentes e os presos, que precisam de ser lembrados e visitados, no fundo, todos quantos necessitam de suprimento para as suas necessidades básicas e de apoio para as suas vulnerabilidades. E nós temos aqui três tipos de pessoas. Dos quais se fala de fome, sede e nudez, representam os pobres. Ou seja, aqueles que passam necessidades, mesmo que trabalhem muito, os reformados com pensões de miséria, os portadores de deficiência, os cuidadores informais, os que não conseguem poupar nada e que começam a contar os tostões a partir de meados do mês. Estes fazem parte deste grupo de pessoas. O segundo grupo de pessoas que aqui é citado e que é representado pelos estrangeiros representa os deslocados. Pessoas que estão numa terra estranha, muitas vezes a viver num povo que fala uma língua estranha, uma cultura estranha, migrantes que estão longe da família e dos amigos, não têm rede de suporte e que sentem insegurança. E o terceiro grupo é o grupo dos doentes e dos presos, que podemos dizer que representam os feridos desta vida, os rejeitados, os magoados, os injustiçados, mas também aqueles que cometeram erros e que estão a pagar por eles. Veja bem o que diz lá em Hebreus capítulo 13. Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela, alguns não o sabendo, hospedaram anjos. Alguns sem saber hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivessem presos com eles. Isto é profundamente desafiador. Nós temos que nos lembrar dos presos, é suposto que nos lembremos dos presos, de acordo com o Evangelho, como se estivéssemos lá fechados na cadeia com eles, lá na cela com eles. Isto é, sentir aqueles que eles sentem. E lembrar-vos dos maltratados como sendo vós mesmos também no corpo. Isto é, alguém que é agredido injustamente ou injustiçado por alguma razão, ou alvo de violência doméstica ou de qualquer tipo de violência, nós devemos lembrar essas pessoas como se nós mesmos tivéssemos sido alvo daquele tipo de violência.
Isto significa pôr-nos no lugar do outro. Afinal de contas, foi isso que Jesus fez. Jesus deixou a sua glória. A glória que tinha junto do Pai. Os anjos o serviam. E ele tomou forma humana. Ele ousou tomar a forma humana. No Natal passado nós fizemos aqui uma peça de teatro chamada O Concílio dos Anjos, que no fundo a ideia era esta, eram os anjos a falarem entre eles, muito surpreendidos, porque Deus tinha decidido enviar o seu Filho, e o Filho tinha-se disposto a isso, a este mundo, encarnar, tomar a forma humana. E entre eles pensavam, isto vai correr mal. Isto vai correr mal. Porquê uma coisa dessas? Se eles já tiveram o povo de Israel como agente de Deus na terra, já tiveram os profetas, já tiveram tanta coisa, porquê enviar Jesus? Isto vai correr mal. Porquê o Filho de Deus assumir a forma humana e ser lançado no meio da humanidade? Isto vai correr mal. A ideia da peça central era essa. Mas Jesus fez isto que ele está aqui a dizer. Ele assumiu o papel de todos nós. Por isso ele assumiu a forma humana, para passar fome e sede, sentir fome e sede como nós, sentir a injustiça, sentir-se perseguido, sentir-se maltratado. Tudo aquilo que nós podemos sofrer, nós seres humanos. Para quê? Para que ele pudesse depois apresentar-se como nosso sumo sacerdote, conhecendo as nossas necessidades, conhecendo os nossos problemas, conhecendo as nossas dores, apresentar-se como o Cordeiro de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Amém? Mas afinal, o que é que define o nosso destino, de acordo com esta parábola? O que é que define o nosso destino? É a nossa forma de olhar. É o nosso olhar. Vemos Jesus nas pessoas vulneráveis ou desprezamos-las? Como é agora o espírito do mundo? Conseguimos ver Jesus no nosso semelhante, em especial dos que precisam de nós, mais de nós, ou não? Há um texto que vai aparecer aqui no ecrã, de Apocalipse capítulo 3, que diz, como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Há muitas pessoas que acham que estão muito bem na vida, não precisam de ninguém, não precisam de nada, nem sequer de Deus, muito menos de Deus, não precisam de nada. E depois, de repente, alguma coisa acontece e eles sentem a sua fragilidade, a sua miséria, a sua desgraça e percebem que são pobres, cegos e nus. E continua o texto, aconselho-te de mim com um tesouro provado no fogo, para que te enriqueças. O ouro provado no fogo é o ouro puro, sem impurezas, e representa a riqueza espiritual, que é aquela que conta. Não é riqueza humana, não é ter muito dinheiro no banco, não é ter grandes carros, não é ter grandes casas, não andar sempre vestido com grandes farpelas, não é isso que conta. O que conta é a nossa riqueza interior, a riqueza espiritual. E roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Esta nudez é uma nudez espiritual que fala-nos de falta de integridade, de santidade. E finalmente diz, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Todos nós precisamos de ungir os nossos olhos com colírio para podermos ver. Curiosamente, ontem ao fim da tarde, eu estava a ver um jogo do Mundial na televisão e estava aqui me incomodado aqui com uma coisa qualquer, na vista direita. E eu disse à minha mulher, olha, vai lá buscar aquele sorzinho para pôr aqui no... que ela está sempre a querer pôr e eu nunca quero, porque cá nada a mexer nos olhos. Incomoda-me. Então ela foi lá, pôs, passado pouco tempo, estava bem. Unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Mas para que vejas como? Para que vejas como Deus vê. Não como tu vês. Não a partir de ti. Não olhes para os outros a partir de ti. A partir da tua posição. A partir da tua superioridade. A partir da tua legitimidade. Mas como Deus vê. Da mesma forma,
nós podemos ver Jesus, e devemos ver Jesus, numa criança, num doente, num pobre, num sem-abrigo. Vamos ficar em pé. O nosso Deus é o Deus dos fracos, é o Deus dos abatidos, é o Deus dos cansados, Ele é o Deus dos pobres, dos estrangeiros, dos rejeitados, dos doentes, dos que falharam. É o Deus dos vulneráveis. Mas também é o Deus daqueles que têm muito dinheiro, daqueles que têm uma boa posição na vida, daqueles que estão bem com a vida. Ele é o Deus de todos e para todos. Ele quer e pode ser o teu Deus. Basta que te rendas a Ele. Glória seja dada ao nosso Deus. A igreja não é chamada a assumir o espírito do mundo, de olhar de cima para baixo em relação aos feridos da vida, em relação aos doentes, aos pobres, aos presos, aos nus, às pessoas vulneráveis da nossa sociedade. A igreja é chamada a olhar com os seus olhos ungidos com colírio para ver essas pessoas da mesma maneira como Deus vê. E se nós tivéssemos alguma dúvida sobre isto, bastava olhar para a cena do Calvário. Jesus estava ali crucificado entre dois malfeitores. E ele olhou para um que se arrependeu e ele disse: hoje estarás comigo no paraíso. Ele concedeu-lhe a salvação, a bênção, a graça da salvação. E ele era um homem miserável, era um condenado, justamente condenado pelos seus crimes. Jesus não olhou de cima para baixo para ele. Ele disse: não tens vergonha? Eu estou aqui, não sou inocente, não tenho culpa nenhuma, mas tu estás a pagar pelos teus crimes e estás aqui ao meu lado como se fôssemos iguais. Eu não sou igual a ti. Jesus não teve essa atitude que muitas vezes nós temos humanamente em relação àqueles que falharam. Jesus olhou para ele como Deus olha para todos nós. Amém? E esta peça que nós vamos ver agora, de seguida, chamada Quem é Quem, é uma peça que representa uma espécie de um concurso de televisão dos anos 90, onde há vários candidatos a Jesus. São caricaturas, como vocês vão ver, e esta peça termina de uma maneira talvez surpreendente, mas mostrando que Deus é o Deus dos vulneráveis. É o Deus de todos. De todos. Amém? Diga comigo: o meu Deus é o Deus de todos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos porque tu és o Deus de todos e para todos, Senhor. E especialmente, Senhor, tu não deixas de ser o Deus dos mais vulneráveis, Senhor. Daqueles, Senhor, que estão na mão de baixo da vida, Senhor. Naqueles que estão com dificuldades, nos pobres, nos doentes, nos presos. Naqueles, Senhor, que têm dificuldades a todo momento, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a olhar para cada uma pessoa à nossa volta, Senhor, com os nossos olhos ungidos com colírio, para vermos como tu vês e agirmos em consonância com a forma como nós vemos, Senhor, de acordo com aquilo que tu vês, Senhor. Senhor, ajuda-nos a olhar para ti, ajuda-nos a compreender que aquilo que faz a diferença na nossa vida é o nosso olhar, Senhor. Ajuda-nos a quebrar o orgulho, ajuda-nos a ser verdadeiramente gratos por aquilo que tu nos tens dado, mas também a desejar que tu possas abençoar os outros e a fazer aquilo que estiver na nossa mão para abençoar os outros. Ajuda-nos a ver a tua face, Senhor. Ajuda-nos a ver a tua face numa criança. Ajuda-nos a ver a tua face num pobre, num doente, Senhor. Ajuda-nos a ver a tua face num sem-abrigo, Senhor. Numa pessoa que está na mão debaixo da sociedade, Senhor. Por quem Jesus também morreu. Porque Jesus também ama, que tu também amas, Pai. Em nome de Jesus. E assim seremos as tuas mãos, os teus olhos, os teus ouvidos, os teus pés. E seremos a tua boca, Senhor. Para que o teu reino seja estabelecido. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém, amém, amém. Podem sentar, vamos ver então agora, vamos aqui fazer aqui algumas mudanças e vamos ver a peça. Oh, oh, oh.